Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa conversa de terça-feira. Começamos as conversas de terça com a realidade da educação, escutando profissionais da educação, estudantes, considerando a conjuntura que nós passamos a enfrentar com o envio da proposta de emenda à Constituição e projeto de lei complementar sobre Previdência, reforma administrativa, IPSENG e reforma sindical. Nós vamos nos dedicar exatamente a debater, a partir dessa semana, as questões relacionadas a esse enfrentamento dessa reforma. Uma grande e ampla reforma, encaminhada pelo governo Zema no momento mais inapropriado possível. Nós estamos nos piores números da pandemia no nosso estado, portanto, o isolamento, o distanciamento social, eles são fundamentais, e isso afeta a dinâmica da Assembleia Legislativa. Nós estamos em atividades remotas, com comissões suspensas, seus trabalhos suspensos, e somente as comissões, me parece que somente as comissões em que esses projetos tramitarão, funcionarão na casa nos próximos dias. Nós já nos posicionamos em relação a essa reforma, porque nós conseguimos compreender rapidamente qual é o seu conteúdo, mas o que eu tenho percebido é que o governo tem pressa. Nós já ajuizamos uma ação contra o prazo de 31 de julho, que está determinado numa portaria, para que os estados definam as alíquotas de contribuição, exatamente em função da pandemia. Esse prazo não pode ser aplicado a Minas Gerais nesse momento, estamos aguardando a decisão judicial a respeito. Já fizemos uma mobilização com as entidades representativas do funcionalismo, 21 entidades entregaram uma carta ao presidente da Assembleia contra a reforma da Previdência e continuamos fazendo o nosso trabalho contra essa reforma que foi apresentada pelo governo Zema. No último sábado, nós tivemos a oportunidade de realizar um seminário com a participação de entidades sindicais e também com a apresentação do conteúdo sobre a reforma da Previdência. Nosso convidado de hoje foi um dos expositores no nosso seminário de sábado, mas com um tempo muito curto e sem a possibilidade de interação com as pessoas que participam da nossa página. Como a abordagem que o Lindolfo Fernandes, que é o nosso grande parceiro de luta, é auditor fiscal e foi presidente do Sindifisco, Minas Gerais, a abordagem foi uma abordagem que chamou a atenção de muita gente. Nós avaliamos que valia a pena aprofundarmos naquilo que o Lindolfo apresentou no nosso seminário. Então, eu o convidei, ele prontamente aceitou. Nós vamos conversar um pouco sobre a Previdência, o seu histórico, né, a natureza da Previdência Pública, para a gente desmistificar alguns conceitos que têm sido trazidos para justificar essa reforma que está lá na Assembleia Legislativa. Quero dizer também que nós estamos atentos e diariamente eu compartilho com as entidades sindicais a movimentação da reforma na Assembleia Legislativa e hoje foi convocada uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para esta quarta-feira, se eu não me engano, às 15 horas, com possibilidade de uma convocação extraordinária, outra reunião, na quinta-feira de manhã. Bom, reuniões extraordinárias com possibilidade de nova convocação em menos de 24 horas sinalizam uma pressa, uma tentativa de acelerar a tramitação de algum projeto na casa, não é? Então, é importante que nós também aceleremos a nossa movimentação, porque essa reforma ela destrói muitos direitos e nós não nos recuperaremos dessa reforma se ela passar conforme está anunciada e proposta pelo governo Zema, né? Cada vez que a gente perde direitos, a retomada ela nunca é integral, sempre fica uma massa de servidores completamente prejudicado em relação ao que foi retirado. Então, a luta para impedir, ela é uma luta essencial, exatamente por isso a prioridade total do nosso mandato durante todo esse período é exatamente o enfrentamento a essa reforma da Previdência, que não é da Previdência, é administrativa, é sindical,
e é uma ampla reforma da Previdência, não mexe somente com as alíquotas. Então, Lindolfo, seja bem-vindo à nossa conversa de terça-feira, é um prazer tê-lo conosco, agradeço a gentileza de você dedicar seu tempo para essa conversa, e eu já te passo a palavra, porque nas conversas de terça e de quarta, a ideia é que eu fale menos, e os nossos convidados apresentem e conversem através aqui dos questionamentos com quem participa na nossa página. Eu te passo a palavra, agradecendo mais uma vez a possibilidade de você estar conosco, a sua disposição sempre militante de fazer o debate. Eu vi que ontem você estava no debate promovido pela CUT Minas, né, debatendo também a reforma da Previdência. Então, eu te passo a palavra para você já cumprimentar a todos que já nos acompanham. Nós sempre temos um público fiel que fica na nossa sala acompanhando as discussões, e depois a nossa live vai tendo repercussões aí ao longo da semana para aqueles que não puderam acompanhar ao vivo. Então, te passo para sua saudação e também para você já trazer as considerações do tema que nós combinamos para essa conversa, né? A natureza da previdência no poder público e também um pouco esse histórico da Previdência em Minas Gerais. E eu combinei com o Lindolfo, assim, é um assunto de muito conteúdo, então ele é o nosso convidado exclusivo, exatamente para que nós tenhamos tempo dele apresentar o conteúdo, para que nós possamos interagir, conversar, compreender melhor essa dinâmica toda em relação à Previdência. Então, seja bem-vindo mais uma vez, né? A segunda participação em live conosco, é um prazer tê-lo aqui, Lindolfo. Com você a palavra. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E também queria agradecer, Beatriz, pelo convite. E é sempre um prazer, entendeu? Na realidade, meu histórico de sempre foi da luta sindical, no movimento estudantil. Então, é sempre um prazer e faço isso com muito gosto, sabe, esse debate. Eu queria, antes de entrar nisso, contar por que eu me interessei por esse assunto e por que eu resolvi estudar. Primeiro, eu já trabalhei, antes de vir para o Estado, no Instituto de Previdência Complementar. Eu trabalhava na contabilidade, fazia os relatórios, além das questões contábeis, a gente fazia os relatórios exigidos pelo Banco Central, e eu conheci um pouco sobre esse lado da previdência privada. Eu trabalhei na fundação da nossa Caixa, em São Paulo. Quando eu fui para o sindicato, nós enfrentamos um problema sério da reforma da Emenda 41 de 2003, e nós procurávamos as pessoas para fazer o debate, e nós vimos o seguinte, que a linha era sempre a linha do mercado, que era uma linha que não nos atendia. Aí nós resolvemos estudar, montamos uma comissão na federação, com mais 3 ou 4 colegas, contratamos um atuário na época e começamos a estudar sobre isso, para fazer esse debate, porque o que estava no mercado e que a gente buscava para tentar melhorar o entendimento das pessoas, aquilo estava piorando, na realidade estava defendendo o lado contrário aos interesses dos trabalhadores e da população mais carente, né? E aí começamos a estudar sobre isso. Agora, para entrar, antes de entrar na discussão da natureza e dos fundos, até de um trabalho que nós fizemos da FENAFISCO, buscando a história da Previdência, eu vou tentar levantar umas coisas que bem rapidamente, porque essa questão de você buscar a história da luta da classe trabalhadora, é uma coisa que é importante nesse momento, entendeu? Para mostrar justamente que essas coisas foram conquistadas com muita luta, entendeu? Muitas pessoas morreram aí lutando para conseguir avançar um pouco nesses direitos. É um resumo rápido, mas eu acho importante, que o título é mais ou menos A Previdência, a Conquista dos Trabalhadores. A Previdência Social existe não por mero acaso. Ela é fruto de um longo e duro caminho de lutas e conquista da classe trabalhadora. Alguns pesquisadores chegam a identificar a luta pela Seguridade Social como o início do processo que constituiu a classe trabalhadora como classe. A Previdência surge inicialmente na necessidade de os trabalhadores fazerem frente à grande exploração capitalista do início do século XIX.
era o início da Revolução Industrial. A exploração era totalmente livre. As jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia. Salários de fome, pagos por produção e trabalho indiscriminado entre homens e mulheres e crianças. Os ambientes de trabalho eram insalubres. As fábricas eram úmidas, mal iluminadas e extremamente barulhentas. Os acidentes de trabalho eram frequentes. Por outro lado, as moradias dos trabalhadores eram escuras, superlotadas, sem qualquer saneamento básico. Em consequência, as doenças eram inevitáveis: tuberculose, tifo, cólera, peste, pneumonia e etc. É nesse contexto que surge a Previdência. As suas origens históricas são diretamente relacionadas com as caixas coletivas dos operários. Os operários contribuíam com uma pequena parcela de seus minguados salários para formar uma caixa de assistência. Essas caixas serviam para um momento de necessidade, garantir a sobrevivência do operário e ou de suas famílias. Tem um texto do Sérgio Goulart que é muito interessante, que ele diz o seguinte: com os sindicatos organizados, esta ação solidária se estendeu. Com os grandes partidos da classe trabalhadora, ela se transformou em uma reivindicação social e política. Finalmente foi escrito a ferro e fogo nas leis. Sua marca é a marca da luta da classe trabalhadora, que, para se defender, só pôde fazê-lo coletivamente. E, quando defendendo a sua própria existência, defende, de fato, a existência de toda a civilização humana. Tá? Esse é o fecho histórico inicial, justamente para a gente ver que nada disso aí foi fácil e foi dado de graça. Né? Tá? E é importante, quer dizer, tem a questão de 1881 na Alemanha, né? Opressão dos trabalhadores, né? O chefe do governo Bismarck transforma essa reivindicação em lei. Depois, e tem vários levantamentos, mas esse inicial eu fiz questão de buscar para a gente ver, tentar ver, não só resgatar isso, essa luta, que não foi nada fácil, que é por isso que a gente tem que sempre estar buscando não deixar que desmantele a Previdência, a nossa Previdência. Antes de entrar nessa discussão da natureza, é importante a gente colocar o seguinte: como a Previdência, porque aí tem ainda o histórico, tem a discussão dos déficits, entendeu? O contexto, a Seguridade Social, entendeu? E vai por aí afora. E os fundos, né? Como que esses fundos entraram. Na realidade é o seguinte: tem as discussões sobre previdências, quer dizer, dos conceitos de previdência, dos regimes, regime de capitalização, repartição simples, tá? E vem aí também a questão da previdência privada. Né? A história, o que é um regime de repartição simples? O regime de repartição simples, que eles chamam de pacto de geração, é que diz o seguinte, que os atuais trabalhadores bancam as aposentadorias dos que estão na inatividade dos aposentados. Tá? Isso é o chamado regime de repartição simples. Porque isso é importante para a gente entrar na discussão da natureza da Previdência Pública. Regime de capitalização significa o seguinte: a tal do equilíbrio financeiro e atuarial, que tem que ser observado, que é o seguinte: você pegar as contribuições dos trabalhadores e a contribuição patronal, aquilo você aplica no mercado para você construir reservas para garantir as aposentadorias no futuro. Isso são cálculos estatísticos, né? Os atuários fazem esses cálculos, que eles analisam quando que essas aposentadorias vão ocorrer e qual o volume de recursos seria necessário para cobrir essas aposentadorias lá na frente. Tá? Isso é o regime de capitalização. Tá? Aí vem os conceitos de capitalização progressiva e vai por aí afora. A Previdência Complementar, o que é a Previdência Complementar? A Previdência Complementar é o seguinte: o governo garante até um limite, no caso hoje é o teto do regime geral, e aí é importante que às vezes o trabalhador acha assim: mas isso não vai me pegar, porque hoje o teto do regime geral está em torno de 6 mil. Esse teto já foi 20 salários mínimos. Então, para os banqueiros interessa acima de um salário mínimo. E vocês sabem que tem. Na época mesmo da Constituição de 88, até o mesmo Centrão está querendo garantir uma previdência básica, com um salário menor, e o restante seria
a previdência complementar. Tá? E a previdência complementar é a privatização, gente. Não existe nada público complementar. Entendeu? A própria norma já diz, complementar. É privado, não é público. Aí o cara vai dizer, previdência complementar pública. Isso não existe. Você vai construir reservas, essas reservas vão ser especuladas, você vai aplicar no mercado, entrar na especulação e construir as reservas lá na frente. Então, é importante ver que esses três regimes, para entrar é o seguinte, existe também, quer dizer, aí o regime geral de previdência social, que é o regime que garante as aposentadorias, as pensões, os benefícios para os trabalhadores da iniciativa privada, e o regime próprio de previdência social, que é dos serviços públicos. Aí tem o ente, né, quer dizer, aí você tem federal, os estaduais e os municipais. Tá? Isso que você vai dividindo, essa seria a previdência pública. Aí nós vamos ver o seguinte, essa previdência pública, entendeu? Como que ela foi na sua história? Hoje eu aproveitei aqui mais, antes fui dar uma olhada nas emendas constitucionais. Se nós pegarmos a Constituição de 88, nós vamos ver lá o seguinte, que a Previdência, na Constituição de 88, era um direito universal da classe trabalhadora. Entendeu? E aí está ali as fontes de financiamento, fazendo parte da Seguridade Social. É importante que aí entra um outro conceito, que é a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É a saúde, a educação e assistência. E aí eu quero aproveitar para falar de Seguridade Social para dizer o seguinte, que ela tem orçamento próprio, sabe? A Constituição, no artigo, acho que 165, não lembro o que mais no momento agora, 165, 195. Mas lá ela diz o seguinte, que o ente, no caso, a União, o Estado mudou, o Estado mesmo mudou, vou chegar a esse ponto, diz o seguinte, que tem que encaminhar o orçamento, são três orçamentos, que é o orçamento fiscal do Estado, né? E o orçamento dos investimentos, das estatais, e o da Seguridade Social. Tá? Aí é o seguinte, eu estava olhando na Constituição de 88, essa Constituição de 88 é uma Constituição que ainda não estava com as emendas, que ainda estava mais ou menos na base da reforma da Constituição antiga. Por que ela estava desatualizada? Porque é o seguinte, toda vez que alterava a reforma da Previdência lá no governo federal, ela era auto-aplicável aqui. Só que dessa vez agora ficou um pouco diferente. Os parlamentares disseram assim, olha, a pressão era muito grande dos servidores estaduais e municipais, e falaram, vamos jogar isso para a Assembleia Legislativa e para as câmaras municipais para dividir o ônus, entendeu? Do desgaste, né? Tá. Mas então, assim, na Constituição de 88, lá diz o seguinte, só não tem essa discussão de equilíbrio financeiro. Lá diz o seguinte, o artigo 40, que tem os servidores se aposentam. Aí vem lá, voluntário, compulsório, voluntário. 30 anos de serviço de mulher e 35 anos homem. Então, você vê, era tempo de serviço. Tá? Aí, veio aí em 98, a emenda 20. A emenda 20 deu uma mudada muito grande no sistema. Passou, deu início, que foi a reforma FHC, quer dizer, ela veio o seguinte, veio o fim das aposentadorias especiais, combinação entre tempo de contribuição e expectativa de sobrevida, combinação entre tempo de contribuição e idade, estabelecimento de teto de previdência do regime geral e a possibilidade de instituição de previdência complementar para os servidores públicos, a privatização ainda, e desvinculação dos reajustes dos aposentados, né, concedidos ao salário mínimo, e criação do chamado fator previdenciário, que é o caso aplicado mais a questão da iniciativa privada. Tá? Bom, a partir daí, veio uma lei, a 9717, que trata desses regimes, entendeu? Dos regimes próprios, e estabeleceu essa questão da criação dos fundos, tá? Dos fundos de previdência. Aí, antes de entrar nessa discussão do fundo aqui em Minas, eu queria reforçar aquele conceito que eu coloquei no seminário, no sábado, que
previdência pública, aí é importante a gente inverter a lógica, senão nós entramos nessa lógica do governo, do capital, do déficit, e nós nunca saímos desse negócio. Tá? A previdência do servidor público, ela nunca teve caráter contributivo. Isso não quer dizer que ele não contribuía, não. Vou dizer caráter contributivo quer dizer o seguinte, não há uma relação dos proventos das aposentadorias de pessoas com o valor da contribuição. Não há essa vinculação. Tá? E ela sempre foi tratada como uma despesa de pessoal. Tá? Uma despesa pública, bancada pelo orçamento fiscal. Tanto é que Minas não tem orçamento da Seguridade Social. Entendeu? Eles não mandam. Pela Constituição, embora um artigo, que eu acho que é um artigo que trata da parte do financiamento do SUS, fala na Seguridade Social. Aí fala na Previdência. É o artigo, acho que 189 da Constituição Mineira. Mas, então, é o seguinte, isso é importante a gente reforçar que previdência do servidor público não é, entendeu? Não é separado, é uma despesa pública, e sendo uma despesa pública, é uma despesa de pessoal, tanto é que isso aí está na lei de responsabilidade fiscal, quando faz o relatório de gestão, pode pesquisar na Secretaria da Fazenda, você vai lá e busca isso, vê lá, o relatório de gestão fiscal, você tem lá servidores, despesas, para hora de apurar a despesa líquida do pessoal e o comprometimento em relação à receita corrente líquida. Lá está assim, despesa com o pessoal ativo, despesa com o pessoal inativo. E lá embaixo eles calculam o limite. Então, ficando claro que se trata de uma despesa de pessoal. E sendo despesa de pessoal, não há que se falar em déficit. Tá? Não existe déficit da Previdência do setor público. Isso pode dizer o seguinte, que da agora para frente, com essa Previdência complementar, entendeu? Posso entrar nessa discussão, mas não existe. Não existe porque eu estou colocando o seguinte, porque isso é fruto de conceitos equivocados e contabilidade criativa para enganar o trabalhador, sabe? Isso que não existe déficit, e isso aí depois, quando nós vamos falar do fundo, vai ficar muito evidente isso. Sabe por que não é? A relação do servidor, aí eu quero colocar para vocês o seguinte, não é porque o servidor, e aí eu não vou entrar no juízo de valor, entendeu? Até porque eu brigo para fortalecer tanto da iniciativa privada como do setor público. Eu sou trabalhador como outro qualquer, como os nossos servidores públicos são trabalhadores. E o que o governo vai fazendo, vai jogando um contra o outro, então uma hora tira de um, outra hora tira do outro, e vai por aí afora. Mas é o seguinte, o serviço público tem uma diferença. O patrão da ativa é o mesmo patrão da inatividade. Tá? Então é o seguinte, você criar fundo, por exemplo, você vai gerar o que a gente chama de dupla contagem, que eles botam no orçamento, que é tal intra-orçamentário. A contribuição do servidor na verdade, ela é uma despesa, uma receita intra-orçamentária. Por quê? Porque é o seguinte, o governo diz para o servidor, você vai ganhar 1.000, mas eu tenho uma contribuição aqui de 11%, eu vou descontar esses 11%. E esse 1.000 saiu da receita corrente. Aí ele pega os 11% sobre o 1.000, que é 110, e transforma aquilo numa outra receita. Entendeu? Você olha para você ver, uma receita de 1.000 está gerando uma receita de 1.100. Por quê? Porque saiu tudo de uma mesma fonte. Isso que a gente chama de dupla contagem. Por isso que eles arrumaram esse negócio da receita. Na verdade, fica como o seguinte, você vai tirando de um lado e passando para o outro. E ela acaba o quê? Reduzindo o salário. Ela, de uma certa forma, ela serve para o que o governo está querendo fazer hoje, aumentando essas alíquotas, porque você não pode reduzir o valor do benefício, aí você vai levando a alíquota, você reduz de uma forma indireta. E como reduz o salário. E essa média aí é bom para que os trabalhadores tenham. Depois, se for o caso, Beatriz, eu faço um cálculo para cada um, até 2.000, quanto que vai perder com essa reforma, de 2.000 a 6, quanto que ele perde, para ele ver. Mas, em média, vai chegar a 8% de perda com essa diferença de alíquota, em média. Entendeu? Isso aí é importante para saber. Então, assim, voltando, que essa questão que eu coloquei da receita, da dupla contagem, para mostrar que não tem muito sentido você criar fundo de previdência aqui dentro.
sabe? Porque não tem sentido, não é função do Estado dar lucro, não é função do Estado acumular dinheiro, tanto é que o Anastasia prova para a gente, porque foi lá e tirou o dinheiro do fundo, entendeu? Que estava lá, porque eu vou entrar nele depois. Tá? Aí eu vou listar algumas diferenças sem fazer juízo de valor, pessoal. Eu não, se um é mais importante que o outro, se não é. O servidor público só ingressa no Estado através de concurso. A remuneração do servidor não é decidida entre ele e a administração. O servidor não se aposenta, como acontece nesse tipo de ato. Ele vai para a inatividade. Tanto é que pode ser cassado, aposentadoria, uma série de outras coisas. O servidor inativo pode ter sua aposentadoria cassada em virtude de uma falta cometida, mesmo depois de aposentado. Quem paga a remuneração do servidor da ativa ou da inatividade é a mesma fonte, isto é, o Estado. Por isso que eu desfere o princípio da economicidade. Você acaba criando uma estrutura dentro do Estado, entendeu? Sendo que não haveria a necessidade. Tá? Então, isso tudo, pessoal, que é a lógica que foi adotada até agora. Aí veio o seguinte, veio essa lei 97, lá de 98, para regulamentar a emenda 20 do Fernando Henrique, e estabeleceu uma série de coisas das criações dos fundos próprios. Aí o que Minas Gerais fez, tá? Na época de Itamar Franco? E que ontem o Israel, no debate, ele me falou que na prefeitura foi a mesma coisa. As prefeituras têm que ficar de olho, porque o que for fazer feito agora no Estado, isso vai ser feito nas prefeituras. Elas copiam aquilo que o Estado está fazendo. Tá? E aí, deixando claro o seguinte, até um ponto aqui que eu queria colocar, pessoal. A idade mínima de aposentadoria em Minas Gerais ainda não foi mudada. Ela vai ser mudada com essa emenda constitucional, mas no governo federal já aumentou lá. O que o governo federal fez? Nessa parte, ele só coloca o seguinte, que o Estado, no caso, e as prefeituras irão estabelecer lá suas idades mínimas nas aposentadorias. Tá? Então, voltando aqui ao assunto de Minas Gerais. E eu acompanhei isso muito, e eu tentei hoje achar, Beatriz, um jornal que eu fiz, na época, uma cartilhazinha do trabalho que eu fiz em 2002. Eu era diretor do Sindifício, não era presidente na época, não. Tá? E eu falava justamente, gente, não é função do Estado ficar formando fundo, do governo. Isso os bancos quebram onde estão aplicados isso, levam o dinheiro. Esse dinheiro o governo vai usar ele, os prefeitos vão usar, entendeu? Aquilo cresce o olho daqui, fala, tem 3 milhões ali, eu estou precisando de dinheiro. O Tesouro é que tem que bancar essas aposentadorias, porque não tem sentido você ficar separando. O governo tem que separar para criar esse imbróglio que ele está criando na cabeça da população e retirando direitos dos servidores hoje. Mas sempre foi uma despesa. Então, naquela época lá, o que eles fizeram? Eles fizeram um corte. Fizeram o seguinte, olha, os servidores criaram 2 fundos. Na verdade, não era um fundo. Um era uma conta, que chamava conta... o FUNFIP, que era CONFIP na época, era uma conta de compensação, lá em 2002. Para quem ingressasse até 31 de dezembro de 2001, tá? Esse pessoal, o Tesouro bancaria as aposentadorias. Tá? A partir daí, entendeu? Ia ser criado um fundo dos servidores que ingressassem a partir de janeiro de 2002, foi criado o FUNPENG, que era um fundo para bancar as aposentadorias do pessoal a partir de 2011, que depois eles jogaram para 2013. Tá? O governo pegava as contribuições e ia passando aos pouquinhos, de 1%, então era o mesmo tanto. Estabeleceu o seguinte, olha, o que o servidor contribuiu, o Estado contribui dobrado. Tá? Então, se é 11, o Estado iria para 22. Se é 7, vai para 14, entendeu? Mas só que esse dinheiro, e que para ir compondo o fundo, em 2003 era tipo 2%, 3%, no segundo ano, 4%, até chegar... Quando está chegando em 2013, que era para ser 11% do caso dos servidores, e 22% do Estado, o governo alterou isso, 19%. Agora o Estado é 19%. Então, significa que o dinheiro estava... A estimativa estava superavaliada. Né? Porque se ele se deu para reduzir de 22 para 19, tá? Ele fez essa redução. Tem as leis todas, as leis complementares que fizeram, ele fez essa redução para 19% na época. Tá? Mas aí, quando chegou em 2003,
que tinha 3,3 bilhões de reais no fundo, ele foi extinguir o fundo e pegou o seguinte. Antes eu esqueci de contar, porque lá atrás, essa Confip foi transformado em Funfip, tá? Que seria um fundo. Que não é um fundo, pessoal, porque tem a diferença. O fundo do Funpeng, ele tinha característica de capitalização, que era o seguinte, você pega quais são as receitas que faziam parte desse fundo? A contribuição do servidor, a contribuição do governo e as aplicações do mercado financeiro. Tá? Isso eu estava lendo, teve um período lá que só de aplicação o negócio rendeu 20%. Entendeu? Porque pegou um período em que tinha uma inflação alta, uma especulação no mercado e tal. Então, aí faz o cálculo atuarial lá para ver quanto vai gastar e tal, eles vão fazendo. Então é o seguinte, aquele fundo era superavitário. Era um fundo, entendeu? Que dava para bancar as aposentadorias, e aí dava para discutir esse troço que eles estão querendo do déficit, não tem déficit, não tem déficit. Tá? Mas no outro, pessoal, que é hoje, o que ele fez? Ele extinguiu esse Funpeng, que estava 3 bilhões e 300, esses 3 bilhões e 300 foi para o Funfip, segundo ele, mas foi para pagar a folha de pessoal. Tá? E no Funfip, ele pegou e disse o seguinte, olha, esse pessoal que ingressou até essa data, depois de 2002, até essa data, o Tesouro banca. Tá? Então, isso foi a opção dele, né, do governo. E, na realidade, é o seguinte, qual que é o regime de repartição desse Funfip? Ela nem é fundo, o Funfip não é fundo, já sabe aquele que faz? Ele tem regime de caixa, e ele tem o tal da repartição, eles dizem que é repartição simples. Sabe? Esse Funfip, na realidade, é o seguinte, pega a contribuição previdenciária do servidor, a contribuição patronal do Estado, aí o dinheiro não dá, eles vêm com o tal do aporte, que eles estão chamando de déficit. O Tribunal de Contas chama isso de suficiência financeira, porque não há déficit, não há, porque assim, é uma despesa de pessoal, entendeu? Como é que você vai falar em déficit no negócio? Até é o seguinte, o próprio Tribunal de Suficiência, que eu acho que é o seguinte, eu já disse que a gente precisa inverter toda essa lógica neoliberal de pensar. Estado, ele vê o seguinte, o que a população está necessitando, discute com a população. No momento agora, nós estamos precisando salvar a vida, precisamos investir em saúde. E aí precisa investir pesado mesmo para as pessoas não morrerem. Isso é consenso. Aí nós vamos ver onde vamos buscar dinheiro. Mas não é tirando de pobre que nós vamos resolver os problemas, entendeu? Aí que é uma outra discussão. Mas, então, a lógica que nós temos que ver não é fazer com que o orçamento fique dentro de uma caixinha, dentro da casinha. Ele diz assim, isso aqui tem que entrar e nós temos que reduzir despesas. Gente, Estado não é para dar lucro, Estado é para atender as necessidades da população. A Seguridade Social, eu falei aqui antes, ela nasceu para isso, para dar assistência. Nesse momento que nós estamos agora enfrentando, é um momento rico para poder mostrar o seguinte, quanto o Estado é importante. Então, nós precisamos mudar essa lógica, tal do déficit que acumulou e tal. Então, aí que aconteceu com esse Funfip, que eu estava voltando aqui. O Funfip, você pega a contribuição do patronal, a contribuição do servidor e vem o aporte capital, que eles estão chamando ele de déficit, tá? Mostrando claramente que não há déficit nessa situação. Tá? Aí é importante colocar o seguinte, olha, por que o governo meteu a mão nesse fundo? Ele está precisando de dinheiro? Tá? Na realidade, é o seguinte, eu sempre, lá na época, em 2002, eu defendia que não é função do Estado acumular dinheiro, até porque essas características que eu coloquei. Nós temos o seguinte, o patrão da ativa é o mesmo na inatividade. Então, é o seguinte, servidor público não aposenta, ele vai para a inatividade. Tá? Não tem a necessidade de você criar fundo para especular no mercado, e aí nós sabemos muito bem como é que é o mercado, nós estamos vendo aí, agora recentemente, uma experiência de a aposentadoria do servidor não pode ficar, ele não pode, é um dinheiro que não pode ficar arriscando aí no mercado financeiro e tudo mais. Então, aí é uma despesa ali, o seguinte, que está dentro da Seguridade Social. Eu estou colocando o seguinte, aposentado não é imposto, o Estado não está fazendo um favor para ele. Ele contribuiu a vida toda
e aqui vamos falar um dado sobre qual que é o período que ele vai utilizar, em média no Brasil, quanto que isso é. Ele contribuiu a vida toda, porque é o seguinte, o nosso sistema tributário, ele é extremamente injusto, onde 75% da carga tributária é o trabalhador que banca, é o consumidor, até mesmo o desempregado, entendeu? Que banca, é do mais humilde, tá? Por quê? Porque o imposto que incide sobre consumo e mão de obra, 75%. Consumo é regressivo, indireto. O que é o tal do regressivo? Paga mais os que ganham menos. Indireto. Quem paga é o trabalhador, não o empresário. Fica falando aí que paga tributo, entendeu? Na realidade, ele não paga praticamente nada, porque hoje é só fazer um planejamento, um planejamento tributário que ele acaba, seguinte, arrumando um jeito e tal. Então, por causa do estilo da nossa carga tributária. Tá? Se ele pagou durante esse período, ele tem um direito, no fim da sua capacidade laborativa, entendeu? No final da capacidade laborativa, de ter o direito a uma aposentadoria digna. Tá? Então, isso aí, então, eu estou dizendo, não é favor, entendeu? E não é encosto, como eles colocam hoje. A sociedade vai pagar tributo para poder bancar aposentado, como se fosse uma coisa absurda. Entendeu? E, além de tudo, pessoal, Estado, eu já falei aqui, vou repetir novamente, Estado é uma ficção jurídica. Ele só se torna concreto com seus servidores. Tá? Então, investir em servidor é investir no Estado. Tá? Porque quem cuida, como a Beatriz sempre ressalta isso, quem cuida da população são os servidores. Caso Brumadinho, nós vimos aí seus bombeiros, entendeu? Seus médicos, quer dizer, estão ali em volta. A mesma coisa agora na questão da pandemia, quem está na linha de frente, entendeu? Ao invés de ser valorizado, porque está precisando, o servidor da saúde precisa mais do que poesia, entendeu? Precisa de condições de trabalho, precisa de salário, não ficar tendo que dividir a sua atenção com esse momento agora complicado para tentar brigar, entendeu? Para sustentar seus salários. Então, assim, aí, por isso que eu coloquei isso antes dessa natureza do fundo. Tá? Esse FUNPENG, ele foi extinto com 3,3 bilhões de dólares, que era para bancar a aposentadoria do pessoal de 2002 a 2003, mostrando o seguinte, claramente, que o valor da contribuição que era feito entre o Estado e o Estado, juntando as duas Estados, era extremamente suficiente, ele era superavitário quando, quer dizer, analisando na época, não tinha déficit na época em relação a isso, tá? Mostrando claramente que o que está se cobrando hoje do servidor já é muito e vai cobrar mais. E vou dar um outro exemplo. Foi criada a Previdência Complementar, acho que foi em 2014, a Previdência Complementar, ela foi criada, acho que a Lei 131, criação do FUNPREV, tá? É a Lei 131 de 2013. Tá? Lá, a alíquota máxima que o Estado, entendeu, aplica daquilo que ultrapassar o teto do regime geral, tá? É de 7,5%. Você fala lá, de 7,5%. Então, se o Estado lá está dizendo que 7,5% é suficiente, por que aquilo tem que dizer que tem que ser 19%, 13%, 19%? Não. Tá? Então, essas incoerências que a gente tem que ir pegando para ver o seguinte, no histórico você vai conseguindo buscar uns argumentos para isso. E reforçar que a maioria desses argumentos são falaciosos, entendeu? Que, por exemplo, mais importante, assim, ninguém tem dúvida, pessoal, que essa reforma hoje, entendeu? Até porque a gente podia tecer vários assuntos, que você vai perder muito com ela. Ali, que todos vão perder. Aposentados, os da ativa. O aposentado, lá está escrito o seguinte, que quem ganha acima de um salário mínimo tem que pagar, o aposentado vai pagar a contribuição previdenciária se houver déficit. Como o governo está dizendo que tem déficit, ele vai cobrar. E esse déficit, segundo os atuários aí que atuam do Tribunal de Contas, do relatório do Tribunal de Contas, e acho que dá assessoria para o Estado, vai depender, se for nessa lógica que estão querendo, que o pessoal hoje da ativa pague para o inativo, isso aí são 2 gerações, vai mais daqui a 100 anos para tentar buscar uma solução para isso. Então, isso não vai, essa reforma não vai resolver esse problema. Agora, como que poderia buscar uma solução? Nós já apresentamos isso no seminário, apresentamos ontem, né? Você tem a solução pelo lado da receita. Você vai, da receita. Não essa você receita. Vai congelar
do trabalhador, da contribuição, que essa é a roxa. Você vai congelar essa parte. Você vai congelar. Daqui a pouquinho você vai nos dizer o que fazer, porque antes eu quero cumprimentar algumas pessoas que estão nos acompanhando. A gente sempre tem um público fiel aqui na nossa sala, toda terça, toda quarta. Dizer que amanhã, na quarta-feira, nós vamos fazer uma abordagem específica dos impactos da reforma da Previdência para a educação, com um estudo específico para a educação. Quem chegou por agora, assim, perdeu uma parte importantíssima do Lindolfo fazendo um histórico sobre a Previdência e trazendo um outro debate que combate esse discurso do governo de déficit na Previdência, no caso de servidores públicos, e conteúdo e argumentos são fundamentais, né, para combater a desinformação que está aí. Mas eu quero aqui cumprimentar algumas pessoas. O Paulo Cordeiro, nos dizendo, temos que paralisar a tramitação dessa reforma. Paulo, eu já ajuizei uma ação popular pedindo que o prazo da alíquota da portaria, né, que determina um prazo para a definição de alíquotas, não tenha validade para Minas Gerais. Nós estamos batalhando exatamente a paralisação da tramitação da reforma. É a minha opinião também. Paulo também pergunta, a secretaria, para você, Lindolfo, a Secretaria da Fazenda quer te ver de novo liderando a categoria. Ah, que lindo isso. Você foi um grande dirigente, né, Lindolfo? O povo te quer de volta. Obrigado, viu, gente? A Rita está aqui, a Rita de Leopoldina está aqui nos acompanhando. A Rita é aniversariante do dia. Então, um beijo de feliz aniversário para a Rita no seu aniversário, estando aqui conosco, muita gentileza. O Jair, do Sindieleto, está aqui nos acompanhando, ele sempre participa conosco. A Isabel, de Pirapora. A Flávia, está na hora de irmos para as redes sociais, questionar os deputados, pois falam que representam o povo, agora vamos ver quem representa quem na Assembleia. O Paulo trazendo, né, só vocês para deter o Zema, obrigado pela luta, estou com vocês. A Luciana Nazarina participando conosco, Meire Franco participando conosco, Isabel dizendo não à reforma. Os professores já são punidos desde o governo Anastasia, que acabou com a nossa carreira. Ainda somos punidos quando aposentamos, porque não existe paridade para quem efetivou após 2003. Isso quer dizer que contribuímos o tempo integral, podemos ter a idade mínima, mas a média para se aposentar é 70%. Dei uma vida trabalhando, dedicação e compromisso, muita cobrança e burocracia, e no final, quando acreditei nos meus direitos adquiridos, eles foram cortados. Triste realidade, diz a Isabel. A Cida Lima de Patinga, nos parabenizando pelo debate e dizendo, não somos peso para ninguém, somos trabalhadores dos serviços públicos, que terão qualidade se houver investimento. Prestamos um bom trabalho, queremos ser valorizados por isso. O Marcos Paiva, lá de Jaíba, está nos acompanhando. A Cleide Amaro está nos acompanhando, a Ivana Nascimento. Vamos ver quem. O Sinjute Patinga, a Lucinha Pereira. A Marcele, lá de Ribeirão das Neves, está aqui conosco. A Mirtes de Unai também acompanhando o nosso debate, a Raimunda de Juiz de Fora, a Mirinha, saudade da Mirinha, Pedro Leopoldo presente, vamos lutar juntos contra a reforma da Previdência. O Múcio tira o estado do servidor para entregar para o capital. Essa síntese foi boa aqui do Múcio, né? A Joelisa de Araçuaí, Zema acha que pode gerenciar o estado igual gerencia as lojas Eletrozema. A Celeste de Brumadinho, temos que trabalhar 40 anos para aposentar com o salário integral. A Deolinda Pinheiro, que Deus dê sabedoria aos deputados para que votem preservando nossos direitos com justiça. O que está na Assembleia não preserva direito nenhum não, viu, Deolinda? Nós vamos ter que batalhar bastante. A Gina, depois de 30 anos de contribuição, a Gina é de Medina. Depois de 30 anos de contribuição, somos tratados como um peso. E assim,
A Silvana, da Subsede Passos, também está aqui nos acompanhando. A Gislene de Melo nos acompanhando. A Gislene de Melo de Pedro Leopoldo está aqui nos acompanhando também. A Fatinha de Ubá. A Denise, coordenadora geral do Sindiut, está aqui nos acompanhando também. E vamos retornar. Nós temos aqui, eu não consegui ver a quantidade de quase 300 comentários, Lindolfo, então eu não consigo ler todos mais, acontece isso. Mas nós vamos voltar ao seu debate. Eu queria, eu te interrompi no momento que você ia entrar no que fazer, né? E aí eu recebi uma matéria, a matéria é de hoje, me parece, não é do início do ano, mas a informação é atual. O governo de Minas abriu mão de 6,2 bilhões em impostos em 2019. Renúncia fiscal é uma matéria do Estado de Minas. Renúncia fiscal cresceu 27% em relação a 2018 e totaliza um valor maior do que o Estado espera receber com o leilão do Nióbio para conseguir pagar o salário dos servidores. Ou seja, ano após ano, a gente convive com valores exorbitantes de renúncia fiscal, tanto a renúncia de receita própria do Estado, quanto a renúncia que diz respeito a outros impostos que não são estaduais, que somam os dois, esse ano no orçamento, mais de 13 bilhões de reais, né, que o Estado deixará de arrecadar de impostos. E esse debate, que é pela receita e não pela despesa, né? Então, eu queria trazer essa informação, retomar a palavra com você, para você dar continuidade, trazendo aí o que fazer nessa reta final da nossa conversa. Obrigado, Beatriz. Queria agradecer o pessoal da Fazenda, mandar um abraço para o Paulo. O Paulo é um parceirão que me ajudava muito no sindicato, está voltando aí na luta. E dizer ao pessoal o seguinte, eu saí porque foram 5 mandatos, e saí por uma opção minha mesmo, sabe? Eu disse para o pessoal, do meu discurso, por que eu saí, né? Não era por uma questão pessoal. Mas não vamos entrar nisso aqui agora, porque eu acho que o importante, a gente não precisa estar em sindicato para fazer a luta. Deixa o povo sentir saudade de você, Lindolfo. Deixa o povo sentir falta de você, porque você faz falta mesmo. Muito obrigado. Sindical. Nós somos de uma geração aí de luta sindical que era uma boa geração de luta sindical no serviço público. Deixa o povo te reconhecer e sentir falta, que faz falta mesmo. Não, tá. Então, mas eu agradeço. Obrigado, Beatriz. Antes eu tenho uma informação importante que eu esqueci de falar aqui, porque esse assunto ele é muito complexo e é muita informação. Mas antes, à tarde de hoje, eu estava olhando um material aqui e vendo uns estudos sobre, assim, qual que é o tempo, entendeu? Quer dizer, você contribui, que eles querem contribuir, 40 anos. Qual o tempo que você vai utilizar de aposentadoria? Qual que é a média brasileira? E ela comparada com os países desenvolvidos, como é que é? Para vocês terem uma ideia, você paga esse tempo todo, a média de uso de aposentadoria do brasileiro é 13,7 anos. Sabe quanto que é nos países da OCDE? 17, quase 18 anos. Então, ou seja, você paga 40 anos, entendeu? E vai aposentar quase perto do período do fim da vida, para usufruir 13 anos. Quer dizer, você vai pagar esses absurdos durante esse tempo para isso. Então, isso é uma reflexão para fazer o seguinte, porque fica o tempo todo colocando isso, porque, na realidade, hoje essa reforma é fruto de uma responsabilidade lá atrás, se é que eles queriam fazer fundo, entendeu? Por que não fez lá, quando você tinha muito mais ativo do que inativo? Quer dizer, na realidade, então é fruto dessa irresponsabilidade. Aí, as pessoas que estão... Porque o problema que acontece no Brasil e no movimento sindical, quando eu estava no movimento sindical, eu falava isso muito para o pessoal. Pessoal, se nós não cuidarmos dos direitos de quem vai entrar, eles não vão cuidar dos nossos direitos, tá? Essa história de que a reforma é para os futuros vão entrando, entendeu? E aí fica numa situação, eles vai nos dividindo, vê essa confusão danada e ele consegue nos derrotar com isso. Mas é só eu queria agora voltar no assunto do que fazer, tá? Primeiro, o seguinte,
essa reforma não vai resolver o problema que eles, dentro do conceito deles, vamos dentro do conceito deles, porque eu não concordo com esse conceito, mas vamos analisar esse tal do déficit que eles falam. Eu acho que só se a gente ficar sem salário, entendeu? Para resolver isso. Eu acho que mesmo assim nós não conseguimos resolver. Tá? Porque esse é um absurdo. Essa lógica ela é uma lógica muito absurda. Não tem sentido isso. Tá? Então é o seguinte, nós vamos buscar, como não tem déficit, nós vamos buscar fonte de financiamento. Fonte de financiamento, existe muito o que fazer nos tributos que estão aí hoje. Tem que reduzir benefícios fiscais, foi como colocado para Beatriz. Beatriz, inclusive o seguinte, a falta de transparência em relação aos benefícios fiscais é uma coisa absurda. Eu entrei com 7 ações populares. No meu, quer dizer, popular é o nome, pessoa física, quando eu estava na presidência. Uma eu consegui ganhar, que era para dar a máxima transparência, quer dizer, o governo Zema que disse que ia abrir a caixa preta dos benefícios, era para abrir a caixa preta, dar máxima transparência nos benefícios fiscais, mostrando o seguinte, quem foi beneficiado, qual o retorno, que ele deu de retorno, se teve emprego, se gerou emprego, se não gerou, qual o impacto que aquilo deu, quanto que o município perdeu, quanto que a educação perdeu, porque a educação, quando tem benefício fiscal, 25% da educação, 12% é para a saúde, os municípios têm 25%, então é receita já desses setores que estão sendo tirada para dar para empresário. Teve um estudo que foi feito, aí um tempo atrás, que um período que era 108 bilhões dado em benefício, que foram para as grandes empresas. Na realidade, ele vai entender o interesse dos grandes empresários. Ele vai enriquecer ainda mais os grandes empresários. Então, essa história de gerar emprego, que não sei o quê, desenvolvimento nas regiões, isso é uma balela. Tem já estudos aí que um emprego desse custa mais, um salário mínimo, às vezes custa mais de 1 milhão para o Estado. Então, é importante é o seguinte, tem por esse lado a receita. Se nós pegarmos os setores, entendeu? E analisarmos ponto a ponto, nós vamos ver que tem um monte deles e setores importantes de Minas Gerais que não recolhe de ICMS. Você pegar o valor do ICMS em relação recolhido, em relação ao faturamento, isso não chega a 1%. Se você pegar a média do Estado, porque com a alíquota de 18, 25, quer dizer, teria que ter um aceitável aí, em torno de um mínimo de 6%, você pegando a diferença entre o que compra e o que vende, a média nossa é 2%, 3%, entendeu? Então tem aonde tirar. O caso, por exemplo, que nós vimos aí gritante, que das mineradoras, que não estão sofrendo tanto impacto com essa questão da pandemia, as mineradoras, vou deixar claro que as mineradoras não recolhem nada de ICMS, o agronegócio, do que é exportado, sabe? Ou seja, um recurso natural não renovável, que degrada o meio ambiente, vai gerar emprego lá fora, entendeu? Não recolhe ICMS. Então, essa história de que Estado, país desenvolvido não exporta imposto. Não, país desenvolvido exporta imposto. Entendeu? Metais raros, esses países, vê se quem produz os metais raros, se não cobra imposto em cima disso. Então, até porque incentivaria a gerar emprego aqui no Brasil se você tributasse esses produtos primários e os semi-elaborados, tá? O outro ponto é o combate à sonegação. O governo há muito tempo não faz concurso aqui em Minas Gerais. As pessoas estão se aposentando, está reduzindo quadro, não tem, assim, não existe uma política mais agressiva de combate à sonegação, investimento, tudo mais. Tanto é que eu citei no seminário um instituto internacional que fez um levantamento onde diz que a sonegação, nós somos medalha de prata no Brasil em sonegação, só perdemos para a Rússia, e que 3,4% do PIB é sonegado. Isso representa quase 40% da receita arrecadada, porque a carga tributária gira em torno de 33%. Então, quer dizer, tem esses pontos. Essa renúncia que você está falando, que falou aí, que foi falado, é só as renúncias aqui concedidas. As renúncias concedidas, que foi feito acordo lá, e que se tivesse pressão não teria ocorrido, que é o caso da Lei Candir, você mexe com orçamento, e você vê a previsão orçamentária de 7 bilhões de perda com a Lei Candir, sabe? Que é relacionada a esses recursos que eu estava falando, das mineradoras, do agronegócio e tudo mais. Tem a revisão, você tem como resolver também na parte do IPVA, do ITCD, então tem do lado da Receita há muita solução para isso, tá? Então, você tornar o nosso sistema tributário mais justo, para fazer o ajuste pelo lado da receita sonegada e a desonerada, é uma forma de resolver esse problema
sem sacrificar ainda mais os servidores, que eu já fiz um levantamento, já disponibilizei, inclusive, para a Beatriz, aonde que é mentira que esses demais servidores, outros servidores, tiveram reajuste salarial. Está há muito tempo sem reajuste, né? E, além de tudo, vai enfrentar agora mais essa retirada de direito, que é um arrojo salarial, que é o aumento da contribuição previdenciária, e ainda para frente o arrojo de benefício. Porque, na realidade, essa reforma, ela aumenta a alíquota, ela aumenta a idade mínima, reduz benefício, tá? Vai reduzir benefício, não preserva as regras de transição, porque, na realidade, as pessoas entraram com uma expectativa de direito. As reformas anteriores faziam alguns cortes, não que respeitassem, mas diziam, olha, para os servidores que ingressaram até 98, que era a emenda 20, vai ser essa regra de transição. Para os servidores que ingressaram depois da emenda 41, também foi a mesma coisa, que ingressaram até 2003. Tal. Aí, agora, essa emenda 103, quer dizer, que acabou jogando a maior parte disso aqui para o Estado para legislar, mas não preservou esses direitos, acaba com a regra de transição. E a ideia, pessoal, no futuro, é realmente o seguinte, na realidade, é a política do Robin Hood das avessas, essa reforma, é tiradinha de pobre para dar para rico, sabe? O que vai acontecer, na realidade, eles estão querendo atender interesse banqueiro, é só olhar essa questão do IPSENG, dos fundos, isso vai ser aberto para a iniciativa privada, entendeu? Para administrar esses recursos, para especular no mercado, quando se formar esses fundos. Então, o que está por trás disso é esse interesse aí do poder econômico, entendeu? E que acha que servidor é desnecessário e que pobre tem que morrer. Essa é a visão deles no conjunto. Então, o que nós precisamos é reverter isso. Então, esse é o ponto. E segundo, vou firmar de novo aqui, pessoal, não há déficit de previdência, porque isso é fruto de conceitos equivocados e da contabilidade criativa e da desinformação. Tá? Além disso tudo, é o seguinte, eu queria falar outro ponto. No levantamento que eu fiz em relação à receita e às despesas do período da pandemia, de janeiro a maio, a receita tributária, ela teve realmente uma queda. Mas quando você pega no acumulado, isso dilui tanto da receita total, que ela teve de 1,7% de redução, e a receita tributária também, acho que foi em torno aí de uns 5%, isso de janeiro a maio, você comparando com janeiro a maio do período anterior. Tá? Mesmo nessa situação meio complicada. Então, fechando aqui, Beatriz, até, e a gente vai depois abrir mais aí para aguentar, eu acho o seguinte, quer dizer, que o caminho foi colocado muito bem, e a Beatriz já traz isso do movimento sindical, que direito, entendeu? Perda de direito, você não negocia, combate. Como essa reforma, ela tem perda de direito para todo mundo, entendeu? Para todos os concursos e para os ativos e aposentados, então é o seguinte, na realidade tem que pedir para a retirada dela. A linha do combate é da retirada desse projeto, entendeu? Porque, sem contar a covardia que é discutir isso no momento em que nós estamos, de uma certa forma, com medo e proibidos de sair à rua por causa da pandemia. Tá? Seria esses os pontos, e vamos ver aí se tem mais alguma coisa para acrescentar. Uma coisa muito... a Previdência é um negócio muito complexo, porque é uma luta muito, muito longa. A gente pode dividir isso, talvez, em outros temas, entendeu? E até achei interessante essa de hoje, nós discutimos essa da natureza da Previdência e os fundos, para demonstrar como o seguinte, que o discurso lá na época era para resolver problema de déficit também, entendeu? Fez, aí a hora que a coisa, quer dizer, começa a parecer que é o seguinte, que vai ser superavitário, o governo vai e mete a mão, entendeu, daquilo, e diz que é para pagar a despesa, e joga de novo, e nós vamos voltar a fazer o mesmo movimento que estavam querendo, que nós fizemos lá em 2002. O que o governo está querendo hoje é a mesma coisa que foi feito lá atrás. Tá ok? Obrigado. Muito bom, Lindolfo, muito bom. Deixa eu ver quem mais está aqui nos acompanhando. Eu vi que a Alba, lá de Nanu, que está aqui firme conosco. A Fatinha dizendo, com a reforma da Previdência do Zemo, o servidor só conseguirá se aposentar com salário integral se
atingir 40 anos de contribuição. O Tiago Silva está aqui nos assistindo, o Vaguinho, lá do Vale do Jequitinhonha, conosco, a Maísa de Caratinga, claro. Não, é só o seguinte, porque não é só isso, não. Ele não vai ter a aposentadoria integral. Na realidade, é o seguinte, a tal da média, tem que olhar muito ali, é o seguinte, tem algumas pegadinhas, tem o caso da remuneração variável, entendeu? Então, assim, não vai aposentar integral, não. Por exemplo, quem tem hoje a remuneração com variável grande, ele vai aposentar com tendo 30% de perda. Entendeu? É só isso, desculpa, Beto. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Lindolfo. Assim, é uma reforma tão complexa que é inacreditável um governo querer tramitá-la em 3 semanas. Porque a ideia é que tramite até a primeira quinzena de julho. Essa é a ideia do governo. E é algo assustador, porque é uma reforma muito complexa. A população toda precisa compreender esse processo. A gente só compreende com um processo amplo de participação, o que não é possível. Eu tenho me esforçado para manter a regularidade das lives, eu faço terça e quarta, mas quem tem acesso às lives? Não são todos os servidores. Não sei se todos os servidores têm computador na sua casa, tem dinheiro para pagar uma internet que dê condições a ele de assistir uma live por 1 hora, se ele tem condições de parar e dedicar esse tempo a prestar atenção aqui com a gente. Então, assim, as lives, elas contribuem para o debate, contribuem com informações, mas tem um universo enorme, são 38 dados do próprio governo, 38 mil pensionistas atingidos por essa reforma, 251 mil aposentados e aposentadas atingidos por essa reforma. É impossível que uma reforma dessa magnitude, que envolve tanta complexidade no que diz respeito ao benefício, ao direito de pensão, a toda essa complexidade sobre fundos, tudo isso em tão pouco tempo. É uma atitude inaceitável. Esse é um dos motivos pelos quais eu sou contra a reforma da Previdência. E esse é um dos motivos pelos quais, Lindolfo, eu já me posicionei. Nesse momento, eu não vou apresentar emendas. Porque quando você apresenta emenda ao projeto, você está concordando com a tramitação e você está negociando. Eu vou negociar o quê? Se não serão 40, serão 39 anos? O que eu vou negociar? Qual é o direito que a gente vai abrir mão? Quer dizer, não é possível, né? Então, assim, eu tenho colocado publicamente, já coloquei na nossa bancada, no nosso bloco, não é meu papel apresentar emendas nesse momento, porque é concordar com a tramitação e começar uma negociação da tramitação interna, sem que as pessoas interessadas possam acompanhar o cotidiano dos trabalhos parlamentares na Assembleia em função da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, por isso eu tenho trabalhado dessa forma, né, sem emendar um conteúdo que é absurdo, não vejo qual é o direito que eu vou concordar em tirar, aquele que eu vou concordar manter, aquilo que tem que fazer, não tem que fazer. O debate que o Lindolfo trouxe tem um conteúdo bastante intenso, né, para nos demonstrar que esse debate sobre déficit é um debate fabricado, de acordo com a conveniência, e eu não tenho dúvida que, se aprovada, daqui 2 meses o Zema está vendendo outra coisa. Vai vender a CEMIG, vai vender a Copasa, para dizer que precisa pagar as contas. Porque hoje o Zema fala que essa reforma é essencial para equilibrar as contas do Estado. Não vai equilibrar. Não é essa reforma que vai resolver o problema fiscal do Estado, não é? Então, eu queria te passar, Lindolfo, para suas considerações finais. Nossa, teve muita participação aqui. Ana Matos, dizendo, devemos pressionar os deputados estaduais de cada região. Eu tenho recebido muitas mensagens, tenho procurado responder todas com meu posicionamento. O Múcio
dizendo todas as reformas patrocinadas por esses governos só tornam a economia mais frágil. Quando reduz o dinheiro do povo, fragiliza a economia, pois dinheiro na mão do povo é dinheiro circulando, dinheiro nas mãos do rico não produz nenhum resultado, chega de concentração, chega de penalizar a classe trabalhadora. O Ildeu Souza, participando aqui conosco, parabenizando pelo debate, continue firme na posição contra a reforma, eu estou firme. Vamos ver quem mais está aqui, o Gera do Dulce, dizendo isso é assalto, roubo escondido, a reforma, né? Meire Sueli, lá de Jordânia, presente aqui conosco. A Nilce, dizendo, precisamos discutir a situação dos diretores apostilados, nos ajude a não perder nosso direito conquistado. Ô Nilce, eu já apresentei ao presidente da Assembleia um requerimento para que o governo suspenda os processos administrativos que a CEPLAG deu início. Eu já também conversei com o secretário na Secretaria de Governo, fazendo a mesma discussão. É completamente inadequado, inapropriado a abertura de processos administrativos de uma decisão que não transitou em julgado, ainda tem recurso, ainda tem muita batalha para ser feita. Então, eu já fiz esses encaminhamentos. Alguém me pediu para fazer um debate público sobre isso, vamos tentar organizar, quem tiver disposição em participar comigo, depois a gente vê uma forma, uma data, e a gente marca um debate, mas eu concordo com você, e o grande problema é que quando essa tática de retirar direito pelo judiciário, se a moda pega, o governo não vai nem mais querer alterar a lei, ele vai sempre recorrer ao judiciário para tirar algum direito da categoria. Então, a gente tem que brigar mesmo. Eu já tive algumas iniciativas nesse sentido, tá bem? Uberaba presente aqui conosco. A Vanusa fazendo um alerta, né? Infelizmente, os servidores de educação estão ocupados demais com os PETs para se preocuparem com isso. Então, nós vamos nos esforçar para que os colegas prestem atenção na reforma. Porque depois que ela passa, se ela passar, não tem o que fazer, né? Eu já recordei várias lutas que nós fizemos. Quando a gente não conquista essa luta no parlamento, foi o subsídio. Quando nós retornamos ao vencimento básico em 2015, a gente não recuperou tudo que a gente perdeu no subsídio, não. Então, o que a gente perde, a gente não consegue recuperar na sua integralidade. Então, a gente precisa conversar com os nossos colegas. A Bela, aqui de BH, participando conosco. A Maria Célia, o José Edson também aqui conosco. Margarete, aqui conosco. Wesley. Wesley, eu vou aproveitar e eu vou responder uma pergunta, porque ele está dizendo aqui, é verdade que só o governador pode tirar a PEC? Deixa eu explicar, porque alguns colegas fizeram uma confusão propositadamente, e aí eu vou entrar nesse debate. O que os sindicatos fizeram? E acho que foi corretíssimo. Os sindicatos entregaram uma carta, fecharam uma posição unitária contra a reforma. E entregaram uma carta pedindo que a reforma fosse retirada da Assembleia. Tem várias formas disso acontecer. A Assembleia é uma casa política, não é uma casa técnica. Então, toda vez que você receber uma resposta muito técnica, desconfie, porque é uma casa política. As decisões são políticas, os posicionamentos são políticos. Claro que o que nos guia é a Constituição do Estado, é o regimento interno da casa, a gente também tem regra, mas é uma casa política. Então, quando os sindicatos acertadamente fecharam posição, porque se os sindicatos não estivessem fechando posição, gente, estariam vários se aproveitando para fazer negociações individuais de emenda. E essa reforma passaria mais rápido e mais fácil, porque cada um ia achar que a sua fatia estava preservada. Então, foi corretíssima a unidade dos sindicatos contra a reforma. Tem várias formas
da Assembleia devolver o projeto politicamente. É não tramitar. É essa a resposta política que a Assembleia poderia dar. É não tramitar. É também não receber o projeto, demorar para receber o projeto, porque o projeto tem que ter recebido o plenário. Se tivesse demorado para receber, é não tramitar o projeto. Então, essa discussão de retirada é uma discussão política. A Assembleia pode dizer, olha, esse projeto não vai tramitar. A Assembleia, que eu quero dizer, através dos seus deputados, né? Esse projeto não vai tramitar, o governador. Retire. Um exemplo, o governador enviou um projeto de lei acabando com a escola de saúde pública. Nós fizemos isso que eu estou dizendo para vocês. O projeto não tramitou. O projeto ficou lá. Não tramitou. O que aconteceu? O governo fez o ato técnico da retirada do projeto. Mas por que o governo retirou, fez o ato técnico, né, protocolar da retirada? Porque o projeto não tramitou. Porque nós chegamos num consenso em defesa da escola de saúde pública e o projeto não tramitou. É assim que a Assembleia responde a um projeto que ela não quer que ela quer que seja retirado. Então é um ato político. O problema foi que algumas pessoas levaram ao pé da letra para combater. A Assembleia é uma casa política. E as decisões, por que amanhã está convocada uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça? É uma decisão política do presidente em convocar uma reunião extraordinária na quarta-feira à tarde. Por que provavelmente vai ter uma reunião extraordinária na quinta? É uma decisão política. Se amanhã o relator da PEC e do projeto de lei complementar apresentar o seu relatório, terá sido uma decisão política. Ele não precisava apresentar amanhã. Se ele apresentar, foi porque ele quis apresentar amanhã. Compreende, então, o que é a Assembleia e por que a gente está nesse processo, retira o projeto? É porque esse projeto ele está na hora errada, com o conteúdo errado, com a metodologia errada. Se ele tramitar, a gente perde. Estou assim, falando, hoje é o dia da verdade, né? Tomei um soro da verdade ali. Porque toda vez que projetos de retirada de direito tramitaram, nós perdemos. Vamos falar a verdade. Aí no final a gente assiste das galerias sermos derrotados. Então a tramitação do projeto é para a gente perder. Por tramitar o projeto como ele está, nós vamos perder. Nós vamos perder. E depois não adianta ficar pedindo para os deputados fazer projeto de lei para rever direito, porque não anda. Os projetos depois não andarão para reverter essas perdas de direitos. Então é isso, a casa é política. E toda vez que você receber uma resposta muito técnica, desconfie. É porque não quer dar o posicionamento político. Bem? Porque é uma casa política, com decisões políticas. Porque é a política que move o mundo. Diferente do que o governador pregou na sua campanha eleitoral, que os políticos são todos responsáveis por tudo que está aí. Não foi nada, foi o ato mais político do governador negar a política. Tá bem? Acho que eu respondi, né, Lindolfo? E eu nem sou a convidada dessa live. Mas eu acho que eu respondi. Acho que é isso. A Madalena está dizendo que querem acabar com o IPSENG. Acho que vale a pena, Madalena, a gente fazer uma live específica do IPSENG, tá bem? Vou tentar organizar para que a gente pode fazer isso. O Tiago Ferreira, o bloco pretende usar obstrução? Sim, Tiago. Mas deixa eu contar outro segredo. Eu aprendi um monte de coisa no meu primeiro ano como deputada estadual. Eu estudei bastante, me dediquei bastante, fui uma aluna muito aplicada. Obstrução tem limite. Então, a gente faz obstrução, mas ela tem limite, ela não pode ser o nosso único plano. Porque a obstrução, quando chega no plenário, a obstrução, ela para discutir
vamos ver se eu lembro os termos certinhos, né? Você tem discussão e encaminhamento, e aí, eventualmente, uma questão de ordem que se apresenta, mudança da ordem da pauta, mas a discussão é 1 hora por parlamentar. Depois que todos os parlamentares falarem, acaba esse instrumento na discussão do projeto. Aí depois, para encaminhar, são 10 minutos por deputado. Então, assim, sim, a gente vai usar todos os instrumentos, né? Todos os instrumentos que estiverem ao nosso alcance, os que ainda a gente nem imaginou, nós ainda vamos ter a criatividade para usar. Mas a obstrução, ela é um instrumento importantíssimo, eu também não quero desqualificar a obstrução, ela é importantíssima, mas eu quero dizer que ela vai chegar num limite. Então, nós precisamos de outros planos. Não pode ser o plano único a obstrução. Por isso que eu ajuizei a ação popular para mudar o prazo, para que o prazo do 31 de julho não tenha validade em Minas, porque esse é o argumento do governo. E sem o prazo valendo para Minas, o governo perde uma força importante na aprovação desse projeto de lei complementar e a PEC, tá bem? Mas vamos sim, vamos usar. Mas eu só quero explicar também que há um limite, né, nesse instrumento. Então, ele não pode ser o nosso único plano. Eu já iniciei outro plano, né, que foi tentar, via judicial, a questão do prazo da portaria. A Idalina lembra aqui, né? A decisão é política, então os servidores públicos devem também ter ações políticas. Concordo, é exatamente isso. Assim, gente, tem lutas que são lutas das nossas vidas. Essa é uma das lutas das nossas vidas. Eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo e só estou me dedicando a isso. Vendo perspectivas, ações, debates, requerimentos, discussões. É isso, só vou fazer isso pelo tempo que for necessário. Tem lutas que são lutas das nossas vidas. E essa eu acho que é uma delas, pelo conteúdo danoso que tem. O Ivan, a portaria, que o Ivan está perguntando aqui, a portaria 1348 determina prazo para que os estados estabeleçam as alíquotas de contribuição. E o prazo é 31 de julho. Se não for cumprido, a punição é o impacto nos repasses da União para os estados, né? Não é uma portaria geral, o prazo é geral, e esse prazo ele foi determinado antes da pandemia. Por isso que, em razão da pandemia, nós queremos que esse prazo seja suspenso. O Jair está dizendo aqui, né? Um dos caminhos é pressionar os deputados, tem que conversar com os deputados mesmo, né? Assim, para os deputados entenderem, gente, assim, o que está em risco, o que está em jogo. Um PLC e uma PEC super complexos, tem que estabelecer diálogo mesmo, né? Eu sou a favor desse processo de diálogo. Bem, a Maísa Sônia pergunta o que será de nós ano que vem. Vamos sobreviver a 2020, Maísa. Vamos fazer a luta de 2020 primeiro, luta a luta, porque não está sendo um ano fácil, então vamos fazer essa luta aqui de 2020. Eu vou passar para o Lindolfo para fazer suas considerações finais. Nós tivemos aí, Lindolfo, quase 6 mil pessoas alcançadas na nossa live, bem bacana. E depois fica aqui sempre gravado para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Você trouxe um histórico fantástico. E hoje com tempo, né? Porque as outras participações sempre com tempo muito limitado. Hoje a gente teve um tempo aí, um fôlego para você trazer todas as informações. Eu agradeço muito. Lembrando que amanhã nós teremos o debate específico da educação, os impactos da reforma na educação. Então, vou retornar a palavra para você, Lindolfo, para suas considerações finais. Antes de agradecer e despedir, eu queria lembrar mais uma coisa. As reformas da Previdência que eles pretendiam, essas reformas já foram feitas. Tá? Umas não deram certo, as outras estão aí, por exemplo. Hoje, quem entra no serviço público, entendeu? O teto é o teto do regime geral de previdência. Sabe? Então,
Isso já foi feito, já tem a lei lá, o tal o breve, entendeu? Então, essa reforma já feita. Segundo ponto, a Beatriz, só lembrar de novo que o número é muito grande. Vou de novo repetir o que é o número de ativos, que inclusive está na mensagem do governador, 184.284 servidores ativos, 251 mil, né, servidores inativos e 38.476 pensionistas. É muita gente que será atingido se essa reforma passar. E aqui é importante o seguinte, frisar de novo, gente, como é que você monta fundo com 180, olha o povo que chegou o negócio, que o Estado vai desmantelando o Estado, faz concurso, entendeu? Vai criando, fazer um fundo com 184 ativos e 251 aposentados e 39 mil aposentados. Dos 184 mil na ativa, 281 na inatividade e 38 mil pensionistas. Na verdade é o seguinte, isso aqui é despesa de pessoal. Isso aqui não é mercadoria, previdência não é mercadoria. Vou repetir isso várias vezes. Previdência não é mercadoria, é o direito universal da classe trabalhadora. No início, eu coloquei bem esse histórico de como as pessoas conseguiram a previdência, que muita gente morreu, as condições de trabalho insalubres, trabalhando 16 horas por dia. Então, assim, essa luta toda é isso que tem que motivar a gente para reverter esse quadro hoje. Lá atrás, que era muito mais difícil, o pessoal conseguiu reverter um quadro muito pior. Então, é justamente nesse sentido que vou mostrar. E aí eu queria falar outra coisa, que também, como sindicalista, Beatriz, eu enfrentei muito isso. As pessoas ficam ansiosas, pressionando os dirigentes sindicais para apresentar emenda, entendeu? Precisa controlar essa ansiedade, porque aí, eu acho que é legítimo, não vou dizer que é uma visão umbilical, é legítimo, a pessoa quer olhar e tal, ver a situação dele e tudo mais, mas não pode atropelar o coletivo com isso. E aí é importante o seguinte, a emenda, como você tem perda, toda a PEC é de perda de direito, aí você vai definir quem que você vai vender, entendeu? Se é o novo, se é o velho, se é o aposentado, qual deles que você vai vender, entendeu? Então, é o seguinte, não dá. Eu acho que isso aí é o seguinte, o momento, a estratégia é correta, foi o que eu coloquei no início, perda de direito você não negocia, você combate, entendeu? E para cima, deputado, porque nós temos, é uma luta justa, e nós temos não só o argumento, entendeu? Como tem uma razão em relação a isso, entendeu? Sabe? Ninguém está pedindo coisa demais, estrondosa. Nós estamos simplesmente tentando sair de uma armadilha. Isso é uma armadilha que está sendo feita com os servidores públicos, né? E uma covardia, porque uma reforma desse tamanho, com essa pandemia, discutir sem as pessoas, sem poder fazer ato lá na Assembleia, sem fazer a pressão presencial com os deputados, entendeu? Porque o problema é o seguinte, nós temos que fazer o que dá para ser feito, que é através da internet. Mas antigamente tinha o fax, a pessoa tinha pelo menos o trabalho de embolar e jogar no lixo. Hoje o e-mail, às vezes ele nem lê, entendeu? Mas é importante fazer. Eu acho que a disputa de narrativa, ela tem que ser feita, nós temos que fazer esse trabalho. Tá? E aí é o seguinte, agradecer também, entendeu? Aí para o debate, e, mais uma vez, Beatriz, me colocar à disposição, entendeu? E também te agradecer por você estar colocando o mandato a serviço dos trabalhadores, da sociedade, principalmente da mais carente, entendeu? Porque é o lugar de que tem voz. E para as pessoas, é o seguinte, não misturar também que você é uma parlamentar. Quem faz trabalho de sindicato são as diretorias do sindicato, né? Então, a parte da mobilização, de fazer a categoria movimentar, isso é um trabalho do dirigente sindical, né? Embora eu acho que você faz as duas coisas, mas porque senão é jogar muito peso nas suas costas, né? Então é o seguinte, parabéns pelo trabalho, e eu acho que é o seguinte, que nós vamos conseguir derrotar esse governo com essa reforma, entendeu? Nós temos o seguinte, cada um, entendeu, se motivar, fazer sua parte, desde de um e-mail, de uma mensagem do WhatsApp, do desabafo, participando dos debates, nos grupos e tal, nós conseguimos reverter esse quadro, porque nós já revertemos algumas situações também extremamente difíceis. Tá? E aí, muito obrigado. Agradecer ao pessoal, a paciência do pessoal aí, que me ouviu, que nos ouviu nesse período. Mandar um abraço também lá para o pessoal da Fazenda aí, do pessoal que entrou.
e dizer para eles também que, quer dizer, mostrar para o pessoal que está todo mundo nessa luta, né? Não só o pessoal da educação, da saúde, da fazenda, é a união dos servidores, né? Isso é uma questão geral, não é uma questão específica. Muito obrigado, Beatriz, um abraço para todos. Oi, Lindolfo, eu agradeço. Tem uma pergunta aqui feita pelo Tiago ainda, perguntando se o prazo a portaria determina o prazo só para a alíquota. Sim, Tiago. O prazo é só para a alíquota. Por isso que na Assembleia, a nossa expectativa, nós, enquanto parlamentares, era receber um projeto de lei que discutisse alíquotas, que já não seria uma discussão fácil, exatamente pelo que o Lindolfo lembrou. Muitas categorias estão com salários defasados há muitos anos, sem reajuste, sem recomposição de inflação, sem nada. Tem categorias com vencimento básico inferior ao salário mínimo. Então, já não seria um debate fácil se fôssemos debater somente a alíquota, que é o prazo legal. Aí o governador aproveitou que existe um prazo para a alíquota e mandou a alíquota dentro de um grande projeto, que é tudo isso que nós estamos conversando. Aí não foi legal, né? Não foi correto, né? Não acho que aproveitar da pandemia para um debate com essa complexidade, gente, não é correto mesmo, sabe? Então, assim, e eu alerto a população em geral, a gente corre risco de ter um apagão nos serviços públicos, porque as pessoas que têm alguma condição de se aposentarem, elas vão aposentar. Você tem setores que tem 3, 4 mil pessoas já prontas para aposentadoria. Toda vez que a gente vive uma reforma na porta e uma reforma da Previdência que bate a nossa porta, as pessoas saem. Nós vamos ter um apagão nos serviços públicos. Aí lembra quando rompeu a barragem lá em Brumadinho? Quem foi assistir as pessoas? Foi o bombeiro. Depois, quem foi prestar assistência foi a Defensoria Pública, quem foi receber as crianças órfãs e em luto nas famílias foram as professoras. Essas pessoas começam a desaparecer, porque o Estado não faz concursos. O Estado empurra as pessoas para fora do serviço público. Isso é grave, é muito grave, né? Então, o prazo, Tiago, era só da alíquota. É só da alíquota. E o governo está usando esse prazo para aprovar essa grande reforma. Então, eu queria agradecer muito a todos que participaram conosco, já me corrigiram aqui, foram mais de 7 mil pessoas alcançadas na nossa live, eu sempre acho números surpreendentes, e mais de, eu não sei quantos comentários aqui, mais de 500 comentários. Agradeço mais uma vez a possibilidade. Eu espero que os nossos debates estejam contribuindo para a formação de opinião, né, para que as pessoas tenham acesso a outros pontos de vista. E amanhã o nosso debate será sobre os impactos da reforma da Previdência na educação. Vamos ver se a gente constrói aí outras lives, né, por categorias, por setores, para a gente ir aprofundando o debate. Minha gratidão, Lindolfo, pela oportunidade de você estar aqui conosco, sempre muito, você faz muita falta, né, assim, nós nos articulávamos muito bem no movimento sindical, foi um período de enfrentamento importante, você foi processado pessoalmente, né, além da entidade, você foi um dos dirigentes sindicais processado, você e o Jairo, nós éramos um trio processados pessoalmente, né, o Jairo também foi processado o Jairo era coordenador geral do Sindieleto na época, foi processado criminalmente pelo CEMIG. Eu tive lá meus processos, você teve os seus também, porque você fez o enfrentamento dessa máquina aí do choque de gestão, na mídia nacional, na Folha de São Paulo e tal, na mídia nacional. Você colocava isso, você traduzia, né, esses números todos aí que a gente não entende, você sempre traduzia. Eu tenho até hoje as publicações do seu período no Sindifisco, do choque de gestão, estão lá no gabinete, né, para a gente poder consultar, porque fazem falta. Então, nós éramos um trio que dava trabalho aí para o Estado, e o Estado reagia nos processando. Nós seguimos, né, eles passaram.
e nós estamos aqui fazendo as lutas, e o Jairo hoje é o nosso presidente estadual da CUT, para quem eu deixo um forte abraço de luta. Então, muito obrigada, Lindolfo, obrigada, Thaís, que coordenou os nossos trabalhos aqui hoje. Tem uma reportagem, o Rudar Risse que me mandou uma reportagem do esgotamento com essas videoconferências, lives, né? Eu tenho que agradecer quem nos ajuda e quem se dispõe também, né? O Lindolfo que se dispôs, a Thaís que coordenou, todos que nos acompanharam, aos que puderem, nós nos encontramos amanhã no debate sobre a educação. E na quinta-feira eu participo de um debate é live todo dia, Lindolfo. Na quinta-feira eu estou com a turma do Norte de Minas, a subsede do Sindilte de Montes Claros vai fazer um debate e eu vou participar lá. Então, estamos aí, a serviço da classe trabalhadora. Um forte abraço. Muito obrigado, Beatriz. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Continue com essa mesma linha. Obrigado. Muito abraço. Tchau.